Amém. Eu cumprimento a você que está em casa, a você, a sua família, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador esteja com você e a sua família. Estamos aqui em mais uma live para estar trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra de ânimo nesta noite, e que o Senhor nessa noite esteja falando ao teu coração nesta noite. Vamos orar agora ao Senhor, colocar tudo diante dEle, porque tudo está no controle dEle. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, estamos aqui reunidos no Teu nome, Pai. A Tua palavra nos afirma que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor está presente. E nesta noite, meu Pai, nós queremos pedir a Ti, primeiramente, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. A palavra do Senhor nos diz, se nós confessássemos a Ti os nossos pecados, as nossas falhas, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. E nessa noite nós queremos pedir ao Senhor, esteja no controle de tudo, esteja na direção de tudo, e que tudo aquilo que for feito neste lugar, seja feito para a honra e glória do Senhor, Pai. Colocamos tudo em Tuas mãos, Pai, e te pedimos o Senhor, nos abençoe, abençoe nesta hora o grupo de louvor, usa eles conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer, Pai. Agora, eu peço a vocês que estejam louvando ao Senhor. Deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos
sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde, não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Aleluia, Jesus. Nos leva para perto de Ti nessa noite, Senhor. Em meio às muitas vozes, que possamos, Senhor, ouvir a voz do Senhor, ó Deus. A voz do Senhor que aquieta a nossa alma, que traz descanso, ó Deus, que nos leva para perto de Ti, Jesus. Aleluia. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, e quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar, meu Jesus. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, e quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, aos Teus pés. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, me leva onde eu posso ouvir Tua voz, aos Teus pés.
jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Este é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos. Vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. A hora de te encontrar. A hora de te encontrar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estamos aí em mais um desafio. Desafio vem sobre a nossa vida para ser vencido. E eu não tenho medo, às vezes eu fico receoso a respeito daquilo que eu tenho que fazer, mas eu falo para você que eu estou aqui vencendo mais um desafio, porque não é fácil. Você está de frente, sendo filmado para poder trazer a palavra de Deus. Mas eu queria falar algo para você, meu irmão e minha irmã. Olhando para esses bancos vazios, é triste. Como é triste. E eu queria dizer uma coisa para você que está em casa, para você que é membro dessa igreja, para você que está nos assistindo, você que às vezes vem e nos visita aqui na casa de oração, você faz falta. Você faz falta. E eu tenho sentido a sua falta aqui. Mas eu quero trazer o meu coração e ministrar nessa noite como que você estivesse aqui assistindo o culto nessa noite. E eu queria trazer para você uma palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia. Uma palavra que vem, eu creio que vem do Senhor. E a palavra de Deus, eu te convido agora a abrir a sua Bíblia para nós acompanharmos junto a palavra de Deus. Está lá no livro de João, capítulo 16, no versículo 33. Está escrito assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, foi lido a Tua palavra e eu quero te pedir nesta noite, que o Senhor através dessa palavra esteja falando ao coração da Tua igreja, ao coração daqueles que estão assistindo, aqueles que estão nos vendo agora. Eu peço ao Senhor que o Senhor venha nesta noite me usar como instrumento de bênção, nas tuas mãos, para falar a cada coração nesta noite. E que nesta noite o Senhor possa achar, meu Pai, corações férteis para receber a tua palavra. Receber e colocar ela em prática, Pai. Então eu te peço em nome de Jesus, fala a cada coração nessa noite. Eu repreendo no mundo espiritual toda investida do inimigo contra a minha vida e contra a tua vida,
Eu repreendo no nome de Jesus Cristo. E peço ao Senhor, Pai, traga nesta noite essa palavra e que o Senhor esteja achando guarita em cada coração nesta noite. Fala, Pai. E aquilo que eu não puder falar, que o Espírito Santo do Senhor esteja falando por mim, a cada coração nesta noite, Pai. Eu oro e te agradeço, Pai, pela tua presença real e verdadeira neste lugar, Pai. Colocamos tudo em tuas mãos e que o Senhor esteja no controle de tudo em nome de Jesus Cristo. Irmãos, a palavra de Deus está lá no livro de João. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, Deus trouxe algo ao meu coração nesse dia. Um texto bastante conhecido, um texto bastante pregado, um versículo bastante pregado, um versículo que muitos conhecem, às vezes conhece ele até de cor, mas muitas vezes conhece ele de cor, mas não coloca ele em prática. E a palavra de Deus nos fala aqui, eu queria que você prestasse bastante atenção naquilo que Deus vai falar conosco nessa noite. A palavra de Deus fala assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. E eu comecei a perguntar ao Senhor, o que é ter paz no Senhor? E o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração. Ele começou a trazer ao meu coração que em meio à luta, em meio à dificuldade, nós podemos ter paz. Nós podemos ter paz na hora da nossa luta, na hora da nossa dificuldade, na hora dos nossos problemas. E eu comecei a perguntar ao Senhor, Senhor, como que nós temos paz quando nós estamos enfrentando luta? E o Senhor falou claramente ao meu coração. E Ele fala aqui: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Irmãos, você que está nos assistindo, a palavra de Deus fala que Jesus fala assim: em mim tenhais paz. E nós aprendemos aqui, irmãos, que nós vamos ter paz quando nós estivermos em Jesus. E esse versículo eu já tinha lido muitas vezes e não tinha aprofundado nisso aqui. A palavra de Deus fala assim, que Ele fala assim: em mim tereis paz. A nossa paz verdadeira, irmãos, só está em Jesus Cristo. E o interessante aqui é que ele fala aqui, em mim. E para você ter paz, você tem que estar em Jesus. E Deus fala assim, que Ele você fala assim, estar nele, em mim, com Ele, ao lado dEle. E eu comecei a meditar, comecei a olhar, e lá no capítulo 15, a palavra de Deus fala assim, no capítulo 15, no versículo 7, se vós estivestes em mim. Vamos ler lá, para mim não está passando nada que não é aquilo. Está assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós. Irmãos, eu aprendo aqui que para nós vencermos a nossa luta, nós temos que estar com Jesus. E Ele em nós. O interessante aqui que fala que nós temos que estar nele. E as palavras deles em nós. E quando as palavras do Senhor, quando nós estamos em Jesus, nós podemos enfrentar luta, nós podemos enfrentar dificuldades, mas nós vamos ter paz, irmãos. Nós vamos ter paz. Na hora que estiver tudo bagunçado, na hora que as coisas estiverem difíceis, na hora que estiver faltando dinheiro dentro da tua casa,
para pagar a conta de luz, a conta de água. Você vai ter paz. Na hora que você estiver enfermo, na hora que você estiver enfrentando problema no seu casamento, na sua vida profissional, financeira, você vai ter paz, irmãos. Porque a palavra de Deus nos fala isso. Se você estiver em Jesus. E se as palavras deles estiverem em você. E eu aprendo aqui, irmãos, que Jesus nos fala isso. E o versículo continua. Ele fala assim: você vai ter paz, se você estiver em mim. E se as minhas palavras estiverem em você. Aí, continuando o versículo fala assim. Aí o versículo vem e nos fala assim: no mundo tereis aflições. Você vai ter paz com Jesus. Você vai ter paz com você, mediante as lutas e mediante as dificuldades. Mas no mundo você vai ter aflição. Você vai ter dificuldade. No mundo. E a palavra de Deus fala que o mundo jaz do maligno. E a palavra de Deus nos mostra aqui que no mundo você vai ter luta, você vai ter dificuldade. No mundo. Porque o mundo é mau, irmãos. O mundo jaz do maligno. E a palavra de Deus fala sobre aflição. E comecei a me perguntar: Deus, o que é aflição? E eu gosto, quando eu estou meditando na palavra, eu gosto de ir para o dicionário. Muitas vezes a gente lê as palavras e não entendemos ela. E eu fui para o dicionário. E a palavra aflição quer dizer o quê? Estado daquele que está aflito. Agonia, tristeza, ansiedade, preocupação. E eu comecei a pensar, meus irmãos, o que a gente está passando nesses dias. O que nós temos enfrentado, o que a nossa nação tem enfrentado, o que o mundo tem enfrentado. O mundo tem enfrentado uma luta que não consegue mudar, não consegue achar a resposta, não consegue achar a solução. E eu comecei a meditar nesses dias o que nós estamos passando. E essa luta, essa dificuldade tem estado no mundo inteiro. Não só aqui em Santa Luzia, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E nós não temos visto solução. Nós não temos visto, nós assistimos jornal e cada dia mais tem piorado. Cada dia mais tem se complicado. As autoridades têm mandado nós ficarmos em casa. As autoridades têm mandado nós ficarmos em quarentena. E o que está surgindo, irmãos? As aflições têm aumentado. Eu estava vendo uma reportagem lá dos Estados Unidos. Sabe o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Foi mandado para poder ficar em casa. Mas a violência doméstica tem aumentado. Tem havido brigas dentro dos lares. Tem havido confusões dentro dos lares. As aflições têm aumentado. E nós não temos visto solução. Nós não temos visto mudança. Os nossos governantes, a Organização Mundial de Saúde tem falado muita coisa, tem ensinado que nós temos que ficar em casa, que nós temos que usar máscara, que nós temos que lavar as mãos, que nós temos que usar o álcool gel. Mas isso não tem resolvido. Tem resolvido. Temos ficado em casa, tem diminuído, mas quando a gente vai ver aquilo que está passando na televisão, aquilo que está passando no Facebook, aquilo que está sendo lançado, aquilo que nós temos visto,
a situação tem piorado. E eu pergunto para você, eu pergunto para mim, o que nós temos que fazer? O que eu tenho que fazer para poder mudar isso? Aí, quando eu olho a palavra aflição, eu me lembro do povo de Israel, quando estava sendo escravizadas lá no Egito. Estava sendo escravizadas durante 400 anos, irmãos. E nada mudava para eles. E eles não tinham visto solução, ninguém se levantava para ajudá-los. Aí eles se lembraram do Deus vivo, aquele que é poderoso, aquele que tem todo o poder. Eles se lembraram de Deus. E a palavra de Deus fala que eles começaram a clamar a Deus, começaram a buscar Deus. E eu vejo aquela situação como se fosse hoje que nós estamos enfrentando. Quem falava para nós que nós teríamos que colocar uma máscara para poder ir no supermercado para comprar um pacote de arroz, para comprar um pacote de açúcar, entrar no sacolão para comprar uma batata de máscara, e mesmo assim mantendo distância de um para o outro. Quem pensava isso, irmãos? Que ia chegar até nós? Quem pensava isso? Que ia enterrar pessoas em massa, igual nós temos visto lá em Manaus? Quantas famílias têm sido ceifadas? Quantas famílias têm sido destruídas por essa pandemia, por esse vírus que está agindo no mundo inteiro? Mas quando nós olhamos para o pessoal lá de Israel no Egito, eles se lembraram de Deus, e eles começaram a clamar, a clamar. E eu aprendo uma coisa aqui: a solução nossa está em Deus, está no Senhor. O nosso socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. Não está nos médicos, não está no cientista, mas está no Senhor. E Ele pode dar um basta nessa situação. Ele pode trazer a solução. E a palavra de Deus fala para nós que o povo de Israel começou a clamar. E o interessante, quando nós vemos o povo de Israel clamando, a palavra de Deus fala que eles começaram a clamar. Eu até anotei aqui alguns versículos da Bíblia na linguagem de hoje. E lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 23, está escrito assim: alguns anos depois, o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuaram gemendo por causa da sua escravidão. Eles gritavam pedindo socorro, e os seus pedidos chegaram até Deus. No versículo 24 fala assim: Deus ouviu os gemidos deles e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que a nossa solução, que a nossa vitória, aquilo que nós estamos passando, nós temos que gritar por socorro, por aquele que pode mudar a nossa história. E a palavra de Deus fala que Ele é o nosso socorro. Socorro bem presente na hora da angústia. E o interessante aqui que Deus mostra lá, quando o povo de Israel clamou, aí Deus vai e levanta Moisés. E através da vida de Moisés, Deus traz livramento para aquela nação. Deus traz o alívio. E a palavra de Deus fala assim, que quando o povo de Israel começou a clamar, aí Deus fala assim para Moisés: eu vi
a aflição do meu povo. Eu ouvi os seus clamores. Eu conheço o seu sofrimento. Eu conheço as suas dores. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus conhece a nossa luta. Deus conhece o nosso sofrimento. Deus conhece aquilo que nós estamos passando. Deus sabe exatamente em que estado nós estamos, de que forma nós estamos. E muitos irmãos estão aflitos, muitos estão agoniados, muitos estão tristes, muitos estão ansiosos, muitos estão preocupados. Eu fico pensando, irmãos, quantos estão tristes nessa hora? Quantas famílias estão chorando aquele que morreu? Eu estava vendo uma notícia, que um rapaz, ele fala assim, a mãe dele adoeceu numa semana, na segunda semana ela morreu. E aí ele chorando, porque ele nem pôde enterrá-la. E ele fala que ela foi colocada dentro de um saco de plástico, e colocada dentro de um caixão fechado, e ela foi enterrada. E hoje, irmãos, nós temos visto pessoas dessa forma, tristes, preocupadas com a situação que nós estamos enfrentando. Mas Deus nos ensina aqui que a nossa solução, que a nossa vitória está no nosso Deus, aquele que fez os céus e a terra. E quem sabe, nós enfrentando essa luta, nós enfrentamos essa dificuldade, nós temos que aprender algo de Deus. Nós temos que aprender com o povo de Israel, que devemos clamar. Eu não sei como que está a sua vida diante de Deus. Eu não sei como que está a sua vida espiritual diante de Deus. Se você tem orado, se você tem buscado, se você tem jejuado, eu não sei como que está a sua vida. Eu sei de mim que eu preciso melhorar muito. Porque se a luta nos alcançou, se a luta veio para o Brasil, depende de nós orarmos. Aí eu aprendo uma coisa. E Deus chama a responsabilidade para a igreja. Porque a palavra de Deus fala assim, que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja do Senhor. Então é nós que temos que orar, é nós que temos que buscar. A obrigação maior é de nós que conhecemos esse Deus, e sabemos que Ele pode mudar a história da nossa nação. Nós sabemos que Ele pode mudar a história do mundo. Só Ele. E o interessante aqui, continuando o versículo, a palavra de Deus fala assim, eu tenho que colocar o óculos porque eu enxergo pouco sem óculos. Eu falo muito que esse óculos é o meu melhor amigo. E ele me ajuda sem reclamar, sem murmurar, sem nada. E o interessante aqui, que continua no versículo, a Bíblia fala assim, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí Jesus nos chama aqui, irmãos, além de ter paz nele, Ele nos manda ter bom ânimo, enfrentar a situação com bom ânimo. E eu comecei a pensar comigo, mas como é que é isso aqui? Estamos enfrentando luta, estamos enfrentando dificuldade, estamos em aflição. Jesus fala que nós vamos ter paz com Ele, e fala que nós temos que ter bom ânimo. Aí eu entendi uma coisa, eu peguei essa palavra ânimo e comecei a pesquisar. E o interessante aqui é que Deus me trouxe algo ao meu coração. O significado de ânimo em hebraico quer dizer Deus dentro de mim. Deus em hebraico, Deus dentro de mim.
O interessante aqui que eu falei para vocês, que a Bíblia fala, nos mostra que era para a gente ter paz nele. E se as palavras dele estiverem dentro de nós, então o nosso Deus que nós servimos, ele está dentro de nós, irmãos. Ele está dentro de nós. Porque a palavra de Deus fala em Coríntios lá, ela traz para nós que nós somos templo do Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus estiver dentro de você, a sua luta, a sua dificuldade, a sua aflição é muito pequena diante do Deus que você serve. Muito pequena. Esse coronavírus é muito pequena diante do poderio do Deus que nós servimos. Esse coronavírus é muito pequena diante daquele que Deus, quando formou o mundo, desse Deus que nós servimos. E a palavra de Deus nos chama a isso. Deus, em hebraico, quer dizer Deus dentro de mim. Em latim fala assim, vida. O significado de ânimo em latim, vida, espírito, coragem. E em grego fala assim, alegra-se, está satisfeito, está no boa disposição. Irmãos, quando eu aprendo isso aqui, que mediante aquilo que nós estamos enfrentando, nós temos a solução nas nossas mãos. E nós temos que ter bom ânimo, nunca desanimar, nunca deixar a tristeza nos abater, nunca deixar a agonia tomar conta de nós, nunca deixarmos a ansiedade tomar conta de nós, nunca deixarmos a preocupação tomar conta de nós. Porque se Deus estiver com você, a palavra é certa para você, você vai vencer, porque Jesus venceu. A palavra de Deus fala que Ele venceu, e você pode vencer. Eu não sei como que está você mediante a situação. Eu não sei. Mas a palavra de Deus nos dá esse incentivo. Para você ter paz e para você ter bom ânimo. Aí eu comecei a meditar mais ainda, aí Deus me trouxe um outro versículo. Eu queria que você abrisse comigo, você que está em casa, abra sua Bíblia no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 11. Mateus capítulo 7, no versículo 24. Mateus capítulo 7, no versículo 24. Está escrito assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que não edificou a sua casa sobre a areia. Edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu aprendo mais alguma coisa aqui. O Senhor nos chama para ouvir a palavra dEle. Ele nos chama para ouvir a palavra dEle. E aqui fala que aquele que edificou a sua casa na rocha, vai vir luta, vai vir dificuldade, vai assoprar o vento, vai vir chuva, mas a casa não vai cair, porque ela está edificada na rocha. E nós aprendemos aqui, que além de ter paz no Senhor,
além de ter bom ânimo, nós temos que edificar a nossa casa na rocha. E quem é a rocha? A rocha é Jesus. A rocha é Jesus. E eu aprendo aqui que a luta vai vir tanto para mim como para você. A luta vai vir para o justo e para o ímpio. Mas a diferença aqui que a palavra nos ensina, que nós devemos praticar. Não apenas escutar, mas praticar a palavra. Porque aquele que pratica, ele edifica a sua casa na rocha. Eu trabalho com pintura. Eu sou pintor. E às vezes eu chego na casa para poder mexer com pintura. Eu chego na casa, a casa está toda destruída. Paredes estourando, parede com trinca. E ali a pessoa chega perto de mim e fala assim: eu queria que você reformasse a minha casa. Eu queria que você pintasse a minha casa. Aí eu faço a relação de material para a pessoa vai lá e compra o material e eu começo a reformar aquela casa. Eu uso a massa, eu uso a lixa, eu uso a tinta. E aquela casa fica bonita. Às vezes a casa está totalmente destruída. Mas quando você começa a mexer naquela casa, a casa fica bonita. E a nossa casa espiritual, irmãos, ela, além de ser edificada na rocha, ela tem que ser firmada. Não com tinta, não com pintura, mas com uma vida diante de Deus. Com uma vida longe dos pecados. Com uma vida de oração. Com oração, com jejum, com leitura da palavra. Interessante que a nossa igreja aqui tem uma placa. E ela fica logo de frente para quem está chegando. E está escrito assim, que nós temos que orar diariamente. Nós temos que ler a Bíblia diariamente. E a sua casa, ela só vai ser edificada e ela não vai cair quando houver oração. Quando houver jejum, quando houver leitura da palavra. O mundo pode estar totalmente bagunçado, mas se você tiver paz no Senhor, tiver bom ânimo e edificar a tua casa na rocha, a tua casa não vai cair. Vai vir luta, vai vir chuva, vai vir vento, vai vir dificuldade, mas a tua casa não vai cair, porque ela está edificada naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu gosto desse versículo. A palavra de Deus fala assim, Jesus fala assim, depois de ter ressuscitado, ele fala assim: a mim foi dado todo o poder. A mim. E eu gosto muito de falar isso. Se todo o poder foi dado a Jesus, não sobrou nada para ninguém. Só Ele pode fazer. Só Ele pode realizar. E a palavra de Deus nos dá mais um versículo ainda. Ela fala para a gente assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu queria falar uma coisa para você, você que está enfrentando luta. Talvez você que está com um parente seu doente. Talvez você que perdeu um ente querido. Eu queria falar para você que Jesus é poderoso para trabalhar na tua vida e trazer na tua vida e renovar na tua vida a tua esperança. A palavra lá em Jeremias fala assim: bendito o varão que confia no Senhor. Bendito o varão que confia no Senhor e a esperança é o Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Em meio à luta, em meio à pandemia, a nossa esperança está naquele que fez os céus e a terra. A nossa esperança está naquele que venceu por nós. E o nome dele é Jesus Cristo. Então, busque do Senhor. Ele pode trazer para você. Ele pode trazer para você a vitória na tua vida. E você vai olhar para essa luta
que está no mundo inteiro olhar para ela e falar assim: eu tenho um Deus que tem a solução. E que possamos clamar a esse Deus, que possamos confiar nesse Deus, que possamos sim acreditar nesse Deus, que tudo vai passar. Eu me lembro aqui que quarta-feira passada, o pastor esteve pregando sobre o socorro. O Senhor é o nosso socorro. O pastor Herbert pregou na quarta-feira retrasada: o Senhor é o meu pastor. E quando nós, irmãos, confiamos em Deus, Ele se torna verdadeiramente o nosso pastor. Ele se torna verdadeiramente o nosso socorro. Porque Ele quer isso de nós, que nós confiemos nele, que nós acreditemos nele. E que nós nunca venhamos a desanimar. Que nós nunca venhamos a deixar o desânimo tomar conta de nós. O Senhor pode mudar a história da nossa vida. O Senhor pode mudar a história da nossa nação. O Senhor pode mudar a história deste mundo. Ele pode, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Amém? Eu quero orar por você. Quero orar por você e pela sua família nessa noite. Às vezes, as pessoas não têm atentado para isso que está acontecendo no mundo. Eu tenho visto pessoas que não estão nem aí. Você vai lá no supermercado, ao que você entra no supermercado para comprar aquilo que você precisa, você vê pessoas comprando cerveja, você vê pessoas comprando carne para fazer churrasco. Você vê pessoas que não estão nem aí com aqueles que estão morrendo, com aqueles que estão perecendo. Mas eu queria dizer uma coisa para você. A nossa igreja, a casa de oração para todas as nações, em Santa Luzia, os membros da nossa igreja estão preocupados com você. Nós temos orado por você. Nós temos buscado por você, para que o Deus te alcance. Nós temos orado todos os dias, eu tenho orado todos os dias, para que Deus esteja te alcançando, para que Deus esteja trazendo um livramento, tanto para você, como para a sua família. O nosso pastor tem orado, o pastor Herbert tem orado, os irmãos daqui têm orado, e nós vamos continuar orando, nós vamos continuar buscando, o Senhor, porque a vitória vai chegar na nossa vida. Eu queria orar agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu creio no Deus poderoso. Eu creio nesse Jesus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio em Jesus. Eu creio que a solução nossa, a solução do nosso país, a solução do mundo, está nas mãos do Senhor. E que o Senhor, nesta noite, Pai, esteja trabalhando em cada coração. Que o Senhor, nessa noite, esteja alcançando todos aqueles que estão nos assistindo, todos aqueles da sua família. Que o Senhor nessa noite esteja guardando e nos livrando. Guarda, Pai, a nossa casa, guarda a nossa família, porque nós sabemos que quando nós buscamos o Senhor nos alcança, o Senhor traz a bênção sobre a nossa vida. E nesta noite eu quero te pedir, Pai, guarda cada família nesta noite. Livra de toda investida do inimigo. Livra de toda investida das trevas contra a nossa vida. Nós somos a igreja do Senhor. O Senhor nos deu essa autoridade, que as portas do inferno não iam prevalecer com a tua igreja, contra a tua igreja. E nós estamos orando aqui, nós estamos buscando ao Senhor.
e crendo na resposta de vitória para a nossa vida, Pai. Alcance cada família. Traga, ó meu Deus, nesta noite, meu Pai, paz a cada coração. Traga paz mediante a luta, mediante a dificuldade. Traga paz aos nossos corações, Pai. Alcance, meu Pai, cada vida nesta noite. Alcance aquele que talvez está agora chorando, que perdeu um ente querido, está triste, está angustiado. Oh Deus, só o Senhor pode trabalhar, só o Senhor pode trazer, ó meu Pai, o refrigério para essa alma, Pai. Eu oro, meu Pai, e peço ao Senhor, Pai, alcance cada vida agora. E eu te peço mais ainda, Pai, que o Senhor continue falando a cada coração, que o Senhor esteja falando a cada vida. A solução está no Senhor, a nossa solução está no Senhor, a resposta da nossa vitória está no Senhor, o nosso socorro está no Senhor, está no Senhor. Oh Deus, alcance nesta noite e traga sobre a nossa vida, traga sobre o nosso lar essa segurança que podemos confiar no Senhor e que o Senhor vai nos guardar e que mal nenhum vai chegar à nossa tenda, que mal nenhum vai chegar à nossa casa, Pai. Eu oro e ministro essa bênção sobre cada vida, sobre cada família, em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor para estar. Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará, nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta
prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará, nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Aleluia. Agradeço a você por ter nos assistido nessa noite. Quero fazer uma oração terminando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe nessa noite, em nome de Jesus Cristo.